Olá! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Mais um episódio do nosso Pod Criminal, né? Aqui a gente procura desmistificar o direito penal, trazer sempre aqui conteúdos que abordem situações complexas, cotidianas do direito penal, mas de uma maneira leve, gostosa, descomplicada. E estamos aqui hoje, Maria Paula, querida professora, advogada, minha amiga, e eu, para debatermos aí mais um tema interessante. Sabe qual que será o tema de hoje? O processo penal. Mas de que jeito? O jogo dele. Sabia que tem uma teoria dos jogos aplicada ao processo penal? É uma teoria muito interessante e nós vamos debater um pouquinho sobre isso. Se você não conhece, vai conhecer e vai entender o quanto essa teoria aplicada ao processo penal é tão valiosa e tão importante. Não é mesmo, Maria Paula? E aí, o que você acha da teoria, né, dos jogos aplicada aí ao processo penal? Bom, gente, estamos aqui mais uma vez para compartilhar o nosso conhecimento sobre a questão do direito penal, do processo penal, da criminologia, medicina legal, e tudo que estiver relacionado às ciências penais, nós estamos aqui. E claro, não esqueçam, marca lá o sininho, inscrevam no canal para vocês terem o conteúdo com relação a mais um tema, né? E um tema bem gostoso, né, professora? Uma delícia. Eu amo teoria dos jogos. Eu amo teoria dos jogos. É uma parte do processo penal deliciosa que a gente pode utilizar. Não só utilizar, mas a gente pode ter a possibilidade de desenvolver ali estratégias, técnicas dentro do processo penal, né? Exatamente isso que a teoria dos jogos busca fazer, né? A teoria dos jogos, né, é uma teoria que foi criada por um matemático americano, John Nash, né? Inclusive teve um filme vinculado à pessoa dele, né, que foi Uma Mente Brilhante. É um filme antigo já, mas eu recomendo. Trata sobre essa pessoa, né, sobre John Nash e a teoria dele. O direito processual penal pegou a essência, né, da teoria dos jogos e aplicou no penal. Inclusive, no Brasil, a gente tem um professor que eu sou apaixonada, Eu né, também. pela maneira como ele lida com a Ele coisa. só perde pro Zaffaroni, para mim. Pra mim, pro Ferrajoli, que eu amo, né? Mas o professor Alexandre Moraes da Rosa, tá? Eu gosto sempre de falar do sobrenome dele para não confundir ele com outro Alexandre. É o Alexandre Moraes da Rosa, é um juiz, né, de direito maravilhoso, que ele utiliza a teoria dos jogos e aplicou no processo penal. Então, ele tem um livro muito legal que se chama o Guia do Processo Penal segundo a teoria dos jogos, né? E o Guia do Processo Penal, segundo a teoria dos jogos, ele fez uma mistura disso. Aí você fala, pô, você tá falando tanto teoria dos jogos, mas o que é isso, né? O jogo, o processo, nada mais é do que um jogo. E o que o jogo tem? O jogo tem os jogadores e tem a técnica e tem o perfil de cada jogador, que se eu conseguir conhecer, eu me antecipo às jogadas que podem ser feitas pelo outro jogador e com isso eu posso ter mais ou menos sucesso na minha tese profissional. Então veja que quando você se prepara estrategicamente para uma tese que você vai defender, você tem mais chance de sucesso do que quando você vai esperando pela sorte. Dá para esperar pela sorte somente no processo penal, Maria Paula? Não. Se eu não conheço a regra do jogo, como é que eu vou jogar? Como é que eu vou participar de um processo penal se eu não conheço a regra do jogo? Né? Porque eu também preciso ter essa minha estratégia, né? Por ser, né, o processo penal um jogo em que eu tenho, como a professora falou, né? Tenho os jogadores. Quem são os jogadores, né? Eu tenho a defesa, a acusação e eu tenho um julgador, que é o juiz. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber para quem eu estou me reportando. Quando a gente pega um processo criminal, que a gente está acompanhando um processo criminal, a primeira coisa é você, além de você conhecer a regra do jogo, que é a legislação, Exato. é a lei é a regra. Então, ai, nossa, não vou ler, não quero ler processo penal, não quero ler a legislação. Então, sai do jogo. Sai do jogo. Porque eu preciso ter o conhecimento desta regra para começar a iniciar as minhas jogadas, né? É um xadrez, vamos dizer assim, né? O processo penal. Ele é um xadrez, não é? É um xadrez. Então eu preciso conhecer quem são todos os jogadores. Então o réu é um jogador, a vítima, as testemunhas, o delegado de polícia, o investigador,
O perito é um jogador. Sim. Eu preciso conhecer o juiz que vai cuidar da minha causa. Se já tiver no tribunal, quem são os desembargadores ou ministros que compõem aquela turma que vai cuidar do meu caso? E o promotor ou o procurador, como eles jogam? O que aquele juiz ou aquele desembargador gosta de ouvir? Quais são as linhas doutrinárias que ele segue? Importante. Eu preciso saber se ele é finalista, se ele é causalista, Sim. se ele é garantista ou se ele tem um pezinho ali no direito penal do inimigo, né? Como que ele joga? O que ele gosta? Qual o tipo de letra que eu coloco na petição que agrada a ele? Até isso? Até isso. Eu preciso pensar, tá? Porque quando eu vou militar nessa área, eu preciso lembrar que eu não estou falando para me agradar, eu não estou escrevendo para eu mesma ler. Eu estou escrevendo e falando para um terceiro que vai interpretar aquilo que eu estou escrevendo. De modo que, se eu conseguir alcançar o que ele gosta de ouvir ou de ler, eu estou um passo à frente. É verdade. Eu preciso saber como aquele promotor joga. Ele joga sujo, geralmente, no júri, por exemplo. É escandaloso? É escandaloso. Ele gosta de uma mídia, de uma coisa assim... Sensacionalista, né? Sensacionalista. Chamar a atenção dos jurados, né? Exatamente. Como é que ele joga, né? Ou não, ele é mais tradicional, ele é mais garantista, né? Ele vai direto mesmo ao ponto. Como que é? Eu preciso saber disso tudo. Quando eu me antecipo a isso, eu me preparo para o jogo. Então, a chance de eu ser surpreendida, nossa, ele joga sujo, caramba, eu não me preparei para isso, é menor. É claro que todo mundo tem ali o seu lado meio escondido, que não revela. Mas quando você consegue, e eu falo que o profissional do direito, ele tem esse dom. Com o tempo, você adquire esse poder. Eu não sei se a Maria Paula vai concordar comigo. Intuição. Intuição e mais, Maria Paula. Eu consigo ver o que não está claro, ouvir o que não foi dito e compreender o que não estava escrito. É um negócio maluco. Aí você fala, como que é isso? Você consegue, porque essa sua intuição que a Maria Paula falou, essa sua perspicácia consegue ir além daquilo que está no papel. Quando você consegue atingir esse grau de maturidade profissional, você se antecipa às jogadas e a chance de você conseguir ter êxito naquela sua tese que você construiu é maior. E veja, vai muito além. Você vai para uma audiência de instrução, a audiência no processo penal é una. Então, nessa audiência acontecerá tudo. Ouviremos as testemunhas que o promotor arrolou, ouviremos as testemunhas da defesa, peritos, acariações, reconhecimento de pessoas. O réu será interrogado. Depois o promotor fala, a defesa fala e o juiz dá a sentença. É um ato único. De modo que eu preciso ir para essa audiência com todas as minhas teses defensivas pré-ordenadas no meu papel. Eu tenho que ter os tópicos certinho. De qual caminho que eu escolhi para aquele caso? Cada caso é um caso. Qual estratégia que eu desenhei para aquele jogo? Visando qual resultado? Então, eu tenho uma tese maior, que eu viso a absolvição do cliente. Eu tenho uma tese intermediária, que eu conseguiria ali uma desclassificação para um delito menos grave. Eu tenho uma tese subsidiária de dosimetria da pena, para eu conseguir uma pena menor, um regime prisional menos grave, dele recorrer em liberdade. Eu tenho tudo isso pré-ordenado. E ao passo da audiência, eu tenho as perguntas que eu quero fazer para as testemunhas, todas elas, com as possíveis respostas e as minhas reações. Se ela responder isso, eu vou perguntar aquilo. Se ela responder aquilo outro, eu vou responder... Eu tenho que ter tudo isso demarcado. E você vai me perguntar, mas você faz isso para todos os casos? Sim, todos os casos. Cada caso é um caso. Cada caso tem uma estratégia. Sim. Isso é jogo do processo penal. Você concorda, Maria Paula, que a gente precisa disso? Totalmente. E não só na fase processual, mas a gente também tem a estratégia na fase pré-processual, né? Na questão do inquérito policial, né? Então, muitas vezes a gente vê, né, o inquérito policial como uma peça meramente administrativa, mas ela é extremamente importante, né? Ela é necessária na investigação. Claro, lá na frente, o juiz não pode embasar sua sentença única e exclusivamente nas provas do inquérito, mas você consegue evitar muitas vezes o que é ação penal. Eu consigo evitar que eu tenha a possibilidade daquilo se tornar um processo crime, que é uma estratégia. Então, eu olho a minha investigação,
Eu vejo se foi encontrado, né, ali por meio da investigação a justa causa, que nada mais é do que, né, as provas que evidenciam o indivíduo ter cometido a prática delitiva e a mesma sua autoria. E aí eu me antecipo para o meu cliente para saber, será que ele pode ter a possibilidade de uma ação penal ou não? E onde eu vou ter a possibilidade de me antecipar? Né? Em situações como o acordo de não persecução penal, né, em que eu tenho ali a possibilidade de poder negociar junto com a justiça, a justiça negocial, né, que a gente tem, a possibilidade de negociar com a justiça uma estratégia para que eu não leve isso para o processo. Então, eu vou lá, pego o meu, né, terminou meu inquérito policial, antes do oferecimento da denúncia, opa, acordo de não persecução penal. É uma estratégia, porque eu também vou verificar se aquele meu cliente tem a possibilidade do acordo. Se ele quer o acordo. Ou, quem sabe, um outro negócio, uma outra estratégia, né? A delação premiada. Exato. Que é uma outra estratégia também para eu ter a possibilidade de verificar. Será que eu tenho a possibilidade de uma redução da pena? Ou que saem algumas outras, né, condutas, como na questão da lei de organização criminosa, o perdão judicial. Né? É uma estratégia. Né? É uma estratégia que eu vou colocando, eu vou medindo. E uma coisa que a gente sempre tem que verificar, né? Eu tenho a estratégia tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, mas eu tenho que sempre estar revisando as minhas estratégias. Por quê? Porque as coisas elas vão mudando no processo, né? A gente vai tendo as alterações ao longo do trâmite processual. E isso não é vergonha nenhuma para você que está dentro do processo penal voltar uma casa, né? Já que é um jogo, puxa, você joga os dados ou a roleta, ai, caramba, pula essa vez, né? Passa uma casa, né? Ou volte uma casa. Você tem essa possibilidade de você rever a sua estratégia e mudar como vai ser o curso desse processo, porque como ele vai mudando, se torna necessário que a gente sempre tenha a possibilidade de alterar, né? E não é vergonha nenhuma, gente. Pelo contrário, vergonha é a gente não se preparar para dentro do processo. Essa é a vergonha. De chegar, pegar o processo, já está condenado mesmo, vamos lá só para a sentença. Não. Mesmo tendo indícios de autoria, materialidade da conduta, mesmo diante dessas informações, eu tenho a possibilidade de montar uma melhor estratégia para o meu cliente, né? Uma questão da transação penal, né? Quando eu indico a questão da transação penal, no sentido de que qual seria a possibilidade? Uma prestação pecuniária, o pagamento de uma multa, de uma cesta básica, ou simplesmente uma questão de prestação de serviço à comunidade? Onde vai prestar serviço à comunidade? Numa escola, num hospital público? Isso é um negócio, né? Isso é o quê? É uma estratégia que eu vou adequar a melhor para o meu cliente, né? Mas será que todo mundo sabe sobre isso? A maioria não, Maria Paula. Eu acredito que é uma técnica antiga, mas que tomou um corpo maior nos últimos tempos. As pessoas têm falado mais disso recentemente. E você tocou num ponto que eu achei excelente, que é a questão do inquérito policial, né? O processo ele se divide inicialmente naquela fase administrativa da investigação preliminar feita, na maioria dos casos, pela delegacia. Sim. 90% das investigações são feitas pela polícia judiciária. E quando o cliente te contrata nessa fase, é muito bom. Porque são essas peças de investigação que vão nortear a ação penal futura. Então, quando você entra no caso a partir da investigação, você tem uma possibilidade de estratégia melhor, de organizar melhor uma futura defesa. E, como a Maria Paula bem alertou, de em algumas situações conseguir que nem ação penal tenha. Sim. A depender da maneira como você, profissional, direcionou a investigação. Porque o advogado, ele tem a prerrogativa, de acordo com o Estatuto da Advocacia, de requerer à autoridade policial a produção de determinadas provas. E o delegado está obrigado a atender, porque é uma prerrogativa do advogado e não do réu. A maioria entende que durante o inquérito não tem ainda estabelecido contraditório nem ampla defesa. Sim. A Uri discorda disso, a Uri Lopes, né? Ele fala que não, que são princípios constitucionais que valem para toda e qualquer fase, desde que a pessoa esteja envolvida. Porque você não está abrindo mão desses direitos, né? Fundamentais, né? Não, mas como é inquisitorial, a autoridade policial é quem preside a investigação,
Tá na mão dele escolher qual prova, como vai conduzir ou não a investigação. Mas se você é um advogado já constituído pelo acusado ou investigado nessa fase, você tem a possibilidade de pedir ao delegado que faça um reconhecimento, que complete uma perícia. Sim. Né? A perícia é, assim, primordial para o processo criminal. E muita gente também não dá a importância que ela tem. Não mesmo. Você consegue, muitas vezes, afastar uma autoria através da perícia. Seja ela visográfica, seja uma perícia audiovisual, Sim, né? Enfim, ou corporal DNA, mesmo, né? integridade física, a depender da maneira como você acompanhou e fez as perguntas certas, os quesitos certos para o perito responder, ou completar um laudo, você retira a autoria do teu cliente daquele caso, ou você torna aquela conduta atípica. Como é possível, às vezes, num crime de homicídio culposo. Verdade. Você tirar a questão da previsibilidade da situação, não tem fato típico culposo. E aí não teremos denúncia, não teremos petição inicial acusatória. Então, é uma estratégia que você consegue aplicar tanto na fase pré-processo, que é o inquérito, como na ação penal, como na negocial, no ANPP, né, no acordo de não persecução penal, como na transação penal, enfim. Um profissional bem preparado, atento a essas regras, com a mente aberta para aprender, para aplicar coisas novas, ele é um profissional à frente. E é verdade. De muita gente. E é verdade. E não é só no aspecto, né, de você conhecer a legislação, mas a doutrina também se torna necessária. É necessário que eu monte uma estratégia com relação a qual a doutrina que eu vou utilizar. Né? Esse é um ponto necessário, né? A Andréa citou, né, o Aury Lopes. A defesa dele, a doutrina dele é defesa. Né? Porque ele é um advogado. Então, eu tenho que estar preparado com doutrinadores que tenham o cunho de serem defensores. Por causa do quê? Da própria perspectiva que eles colocam sobre a visão deles sobre o assunto. É uma estratégia. Porque eu também não posso utilizar, muitas vezes, um doutrinador que ele tem um cunho acusatório diante de uma situação de defesa. Porque aí eu não vou encontrar estratégia. Eu não vou sair daquilo, né? Ou simplesmente eu buscar outros doutrinadores que não sejam brasileiros, mas que falam sobre o assunto, sobre uma outra ótica de uma situação estrangeira, né? Então, eu buscar doutrinadores, né, alemães, doutrinadores argentinos, como a gente estava falando, né, do Zaffaroni, né, o Eugênio Raul Zaffaroni, para que também eu tenha a possibilidade de empregar na minha estratégia. Né? A partir do momento que eu começo a colher informações, e essas informações são o quê? O meu banco de dados. Meu banco de dados sendo formado por meio da doutrina, da legislação. Agora eu passo a conhecer quem são as pessoas com quem eu estou jogando. Mas conhecer como? Vão assistir a audiência. Vão lá naquele julgador. Entra aí na sala de audiência, a audiência é pública, com exceção de algumas situações, mas entrem, vejam o comportamento dele, veja como ele pergunta, né, para o réu, como que a gente desenvolve ali, né, a narrativa daquela audiência para eu saber o comportamento dele e eu não ser pega desprevenida, né? Vão assistir o posicionamento do promotor, vejam se o promotor tem algum livro, né? Se ele escreveu sobre aquele assunto, algum artigo publicado, vejam o que ele pensa sobre aquilo, né? De repente você não tem sobre o mesmo assunto do fato, mas você tem alguma teoria que possa lá no futuro ser aplicada. Né? Vejam a jurisprudência, como o tribunal se comporta diante desse caso, né? Como aqueles desembargadores, no caso do Tribunal de Justiça, vão julgar o seu caso. Né? Como que eles se portam? Quais são os votos? Como são os acórdãos publicados naquela Câmara? Né? Qual que é o doutrinador que ele utiliza para fundamentar o seu voto? Para que vocês tenham o conhecimento e vocês já antecipem essas jogadas, né? Né, o que a professora Andréa falou, é um jogo. Se é um jogo, eu preciso estar atento às minhas jogadas. E eu não posso ter o quê? Preguiça. É um trabalho que eu vou ter que me dedicar, que eu vou ter que jogar, que eu vou ter que participar. E com isso eu vou ter que ter o quê? Todo o conhecimento empregado. Né? Todo o conhecimento do processo penal, ele vai ter que ser, né, o dobro. O dobro, que não o triplo, né? Já que eu vou ter que saber de outros indivíduos ali que estão presentes, né? E na fase pré-processual, conheça o delegado. Veja como o delegado se porta. Veja se, de repente, o delegado participou de algum caso midiático,
né? Veja o posicionamento dele nesses casos midiáticos, né? Veja como que é feito a oitiva dessas testemunhas na fase do inquérito policial e depois sendo levado para dentro do processo, né? Como que você não pode chegar numa audiência, gente, aleatório, né? Hoje eu tenho audiência e você não se preparou. Ou você fez uma resposta à acusação sem qualquer fundamento, né? De forma aleatória, aquela que eu não gosto, mas é triste, né? Que é aquela negativa geral, né? Exatamente, sem nenhum fundamento, nenhuma base, né? Que não é defesa aquilo. Não. Tá Tá certo que tem alguns casos, né, que na resposta à acusação é bom não adiantar suas teses, ou é um caso que as discussões são mesmo só de mérito, então você não vai antecipar na RA, né? Mas fazer negativa, assim, total, nego tudo e não rolar nenhuma testemunha, nem nada, nenhum documento para juntar. É bem, assim, raro os casos que a gente não tem essa flexibilidade para poder fazer alguma coisa a mais, né? Então, é olhar cada caso como um caso, que eu penso que isso é aplicar a teoria dos jogos ao processo penal. Lembrar que cada caso é um caso. Sim. Não é porque uma pessoa cometeu um roubo, a outra também, que é a mesma história. Não. São atores diferentes, são realidades diferentes, são provas diferentes. Então, eu preciso olhar cada caso novo que chega pra gente é uma história nova. Então, eu vou zerar o game, vou recomeçar. Conhecer o julgador. Conhecer o promotor, conhecer a outra parte, conhecer a vítima, a maneira como ela se posicionou no inquérito. Saber que existem momentos que é melhor não perguntar nada, que isso também é uma estratégia. Ah, sim. A depender da situação, é melhor não perguntar. Você já percebeu pelas perguntas do promotor o tom acusatório, condenatório da testemunha? Não vá perguntar, porque ela vai confirmar coisas que você não precisa. E desmancha a sua tese, né? Exato. Lembra que para defender, a defesa trabalha com a dúvida razoável. Então, se eu tenho uma dúvida razoável, a dúvida já absolve. Então, eu não preciso provar. Eu preciso aguardar que quem tem que provar que o seu cliente fez algo é o Estado. A prova é da defesa quando a gente alega um álibi, né? Uma excludente de licitude, culpabilidade, aí a prova é nossa. Mas quando está no campo de a acusação tem que demonstrar o que ela falou na denúncia, a mim cabe aguardar e observar se eu preciso mesmo jogar naquele momento. Tem situação que é melhor não jogar. Claro. Tem réu que falando é muito mal. Então, é uma estratégia você orientar o seu cliente em algumas situações pontuais a responder apenas aos seus questionamentos e a do magistrado, por exemplo, no interrogatório? Sim, tem casos que é uma jogada. Porque pelo menos você vai impedir que seu cliente faça mais prova ainda do que já tem contra ele. É uma jogada também o direito ao silêncio, ele permanecer em silêncio? Ou você acha que não seria uma boa estratégia? Depende do caso. Tem caso que o silêncio é melhor do que ele falar. Tem cliente, gente, que quieto já é um problema, né? E ele falando, então piorou. Ele não sabe se expressar, ele se enrola. Então tem caso que o silêncio é melhor para ele. Né? Agora, estando contigo, por exemplo, numa delegacia, o silêncio pega muito mal. Sim. Em especial quando depois, em juízo, a sua estratégia será, por exemplo, uma negativa de autoria. E você estava com ele na audiência, na delegacia. Ele foi ouvido e você disse que ele só ia falar em juízo, isso pega muito mal. Você não acha, Maria Paula, Não, depois? Totalmente, totalmente. Porque por mais que seja uma parte pré-processual, mas é uma necessidade de você ter uma produção de provas. Né? O depoimento dele é necessário, a versão dele é necessária ali. É imprescindível para que depois eu possa trabalhar ao longo do processo com a minha estratégia. Como é que eu vou ter uma estratégia se ele permaneceu em silêncio na delegacia? Contigo do lado. Agora, é claro, se ele estava sozinho, sem advogado, e ele optou pelo silêncio, é justificável. É o medo, né? A coação, é o medo, ele estava né? sozinho, tudo bem. Agora, estando com um profissional ao lado e optar pelo silêncio, é muito complexo, porque você demonstra que você já não tinha uma estratégia no começo do jogo. É verdade. Então, vai acompanhar um cliente numa delegacia, você tem que se preparar antes, olhar o inquérito, saber do que se trata. Se antecipar com o cliente das provas que ele tem em favor dele. Para então você traçar junto com o seu cliente qual será a nossa linha nesse caso. Nossa linha será negativa de autoria? Será. Então nós vamos nisso até o fim. Independentemente. Nesse caso, ele vai negar a autoria, negou na delegacia,
é muito pouco provável que depois você consiga alterar esse curso. Então, precisa ver se você tem respaldo para negar essa autoria, né? O que te favorece essa negativa, em especial porque o réu é o último a falar no inquérito ou no processo. Então, significa que você já teve uma prova anterior. Tá, a prova tá muito fraca, né? Dá para negar a autoria? Nós vamos negar. E depois? Bom, depois nós vamos ver se dá para manter a mesma estratégia. Mas geralmente aquilo que você começou na delegacia, em especial o crime doloso contra a vida, você tem que seguir até o fim. Não dá para picotar e voltar atrás. Seguiu uma linha, vai embora. Começou com negativa de autoria, chegar no meio do processo. Ai, não, é homicídio culposo. Ai, foi uma negligência mesmo. Você fala, não, pera lá, né? E aí o próprio julgador vai ver que você tá despreparado. Mostra uma fraqueza. Que você não estudou, você não viu o caso. E uma outra coisa, gente, a teoria dos jogos, ela é para ser aplicada no processo penal, tá? Porque em outros direitos, cada um tem a sua regra própria. Então, não dá para utilizar a mesma estratégia que eu utilizo no processo penal, de repente, numa ação trabalhista, né? Numa ação de família, né? Numa situação diferenciada do direito penal, né? Eu tenho que lembrar que eu posso ter estratégias, mas as estratégias que a gente aponta hoje aqui é do processo penal. Que não dá para a gente poder utilizar em outras situações. Por quê? Porque eles também têm suas regras próprias, eles também têm o jogo deles, né? As estratégias numa situação trabalhista é totalmente diferente de uma penal. Então, a gente também tem, né, aqueles... eu quero atuar na trabalhista, quero ter uma atuação em outras áreas, também tem que conhecer as estratégias que serão utilizadas nessas áreas. Para nós, no processo penal, a nossa estratégia, ela vem desde lá do nascimento do inquérito policial até o final da sentença, né? E quiçá, né? Porque até a teoria dos jogos eu posso utilizar na execução penal, né? Pode, com toda certeza, né? Até para verificar se o réu vai ter direito a um benefício, se para ele compensa trabalhar uma remissão de pena desde o começo. Eu tenho um cliente que está preso temporário, provisoriamente, né? E ele já está exercendo atividade laborativa, já está fazendo curso. Por quê? Ele já está plantando, ele sabe que o final vai ser condenatório. Tem caso que não tem saída, né? Ele já está plantando para quando ele for começar a execução penal, ele ter direito à remissão. Sim. Então, é uma estratégia também agir dessa maneira, né? Então, tudo passa por uma estratégia. Então, o que nós desejávamos com essa nossa bate-papo aqui sobre teoria dos jogos? Alertar que o processo penal é um jogo e não comporta amador. Não. Não é um jogo para amador, não é um jogo para aventureiro. E como a Maria Paula falou, cada área tem a sua especificidade. Então, eu sou especialista no penal. Eu não entendo de trabalhista, não entendo de civil. É claro que se eu me dedicar a estudar, posso entender. Não sou nenhuma idiota, trabalhista né? eu passo. Não, mas idiota você não é. Se te jogar lá, você vai saber fazer. Mas é a nossa área, né? É assim, alguma coisa que a gente gosta e que a gente tem afinidade? Não. Então, é importante você estabelecer uma área de atuação, Sim. se dedicar nela, se especializar nela, focar nisso, colocar suas fichas nisso. Depois, a cada cliente, estabelecer uma estratégia que você pretenda jogar. E veja, foca naquilo que a tua intuição, o teu estudo, a tua experiência, naquele caso, te mostra. Porque pode ser que um outro profissional tenha uma outra visão, porque é subjetiva a interpretação da prova. Cada pessoa tem a sua. Então, vá pela tua convicção profissional. Você tem liberdade para isso, independentemente do que outra pessoa faria. Qual é a sua conclusão técnica naquele caso? Qual é a sua estratégia? Foca nela. Confia nisso. Nada impede que ao longo do jogo você altere a rota, porque a depender do que uma testemunha de uma prova foi anexada, pode mudar. Então você precisa estar atento a ter essa flexibilidade para mudar o jogo se for necessário. E lembrar que a pessoa mais importante no processo é o teu cliente. Não é você, não é teu ego. Você não está ali para aparecer. Você está ali para fazer um bom trabalho. Você é o protagonista de um bom trabalho. Então, foca nisso. Esquece o seu ego. O meu ego vem depois do meu cliente. É verdade. E algumas vezes eu engulo um sapo para não prejudicar meu cliente.
Em outras, eu falo coisas que, teoricamente, eu nem falaria se fosse comigo. Mas para o meu cliente, eu vou falar porque eu preciso defendê-lo. Então, isso também é estratégia. Isso também define a construção do profissional que você é. Então, estude, se dedique, se comprometa e compreenda que tudo na vida é um jogo. E se prepare para o jogo. Caso contrário, não desça no play. É verdade, gente. Processo penal não é para amadores e é para buscar realmente todo o conhecimento necessário para que a gente tenha a possibilidade dentro da nossa estratégia ali na defesa dos interesses de um cliente. E como a Andrea falou, né? O protagonista é o acusado, né? Nós só estamos o quê? Auxiliando na realização de um trabalho. Né? Então, eu não posso, até mesmo numa entrevista, eu tenho que ser estrategista. Até numa nota para a imprensa, eu tenho que ser estrategista. Não é o meu nome que vai sair numa nota. Porque ali, aquela nota, ela pode me trazer lá atrás uma consequência bem ruim. E mesmo você alterando a sua rota, você mudando e tiver uma situação negativa, aceite. Né? Aceite a situação negativa e repense qual seria em outra situação a sua estratégia. Porque também nem sempre todos os jogos nós ganhamos, né? Nós estamos jogando, nós estamos ganhando, nós estamos perdendo, ganhamos etapas, perdemos outras etapas, mas a gente tem que estar também preparado, né, para poder absorver esta perda, porque também nem todo mundo se vive só de glórias, né? E não é nem só isso, né? Existem boas causas e causas não tão boas. Sim. Então, você vai defender uma tese, você vai estruturar buscando um resultado positivo. Mas eu vou ter esse resultado positivo, André? Não sei. Porque a profissão do advogado, ele não busca o fim. Ele é de meio. Sim. Eu não posso prometer jamais para o meu cliente um resultado, porque não depende de mim. Então, eu vou prometer o quê para ele? O meu trabalho é muito bem feito, eu sou chata, eu sou meticulosa no que eu faço, isso eu te garanto. O resultado depende do jogo, depende das peças que serão colocadas, não só por mim, mas pelas outras partes também. Sim. Então, eu garanto as minhas peças, a peça do vizinho, não tenho como. Então, é focar num bom trabalho e lembrar que o final não depende exclusivamente de você. Mas você precisa sair daquele jogo com a consciência tranquila de que você fez o melhor que você podia com tudo aquilo que você tinha à sua disposição. E isso é indispensável. Eu não posso sair de um tribunal do júri, por exemplo, poxa vida, se eu tivesse feito aquilo ou aquilo outro, eu tinha saído um resultado diferente. Jamais. Eu preciso pisar fora, mesmo com uma condenação, né, que não era o que eu buscava. Fiz tudo o que eu podia? Fiz. Fiz uma bela de uma defesa. O resultado não depende só da gente. Então, é absorver que o réu também tem a responsabilidade dele, tem as consequências que ele precisa responder e que não depende exclusivamente da gente. E o cliente precisa sempre saber que você fez o melhor, que você lutou, que você batalhou e que você não prometeu nada para ele. Então, Sim. tudo que vier é lucro quando você não promete tudo. É verdade, é a estratégia do jogo, Exato. né? Então, pessoal, mais um Pod Criminal, mais um assunto debatido aqui, levado para conhecimento de uma forma bem clara, objetiva, para que todos possam entender como que funciona um processo penal, né? E não aquelas coisas, né? Aquele monte de princípio em latim, princípios em outros idiomas que ninguém consegue entender direito e fala, meu Deus, como o direito é difícil. Não, tá vendo como o direito é fácil? Direito não é difícil, mas também basta que eu tenha o quê? Conhecimento, estude para buscar ali a minha estratégia do jogo e obter, mais uma vez, um bom resultado. Um resultado para o meu cliente, um resultado para o meu processo penal, tá bom? Então, Andréia, obrigada. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir nosso canal, de seguir no YouTube, no Instagram e divulgar para os amigos aí esse nosso trabalho para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Um abraço a todos, um beijo carinhoso e até a próxima. Bora lá. Tchau, tchau.